Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje irei falar as curiosidades de uma série que está com seus 27 anos de existência, inúmeras temporadas atraindo o público, mas que foi criada em talvez 15 minutos há muitos anos atrás. Os Simpsons. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal, contribuindo para que chegássemos à marca de 500 assinantes do canal, uma incrível marca, que você faz parte e espero que possamos crescer mais ainda. Agradecer a Kilza Farias, que está sempre acompanhando o canal, o Alex Santos, o Tio Narrador, todos são muito importantes, querendo sempre que o canal esteja evoluindo, crescendo, assim como o assunto que irei falar hoje. Os Simpsons é uma série de animação mais específica para adultos, apesar de sabermos que tem muitas crianças e jovens que assistem na internet escondido dos pais. Uma animação americana criada por Matt Groening diretamente para a Fox, pois a Fox detém os direitos do seriado até 2082, então vai longe. E ela é uma série no estilo de satirização do estilo de vida das classes médias dos americanos, suas culturas e vários outros aspectos da convivência do dia a dia, simbolizado pela família mais engraçada que possui Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, que moram na cidade de Springfield. Bem, essas são as coisas básicas que sabemos da série, mas essa história começou há muito tempo, nos tempos de criação, e o que pouca gente sabe é que Matt Groening nasceu em fevereiro de 54. Ele era um cartunista norte-americano que antes de trabalhar na televisão, com uma grande produção e um desenho mundialmente conhecido, ele criava tirinhas, conhecido como Life in Hell, que ainda são impressas por alguns jornais e tem muitas distribuídas na internet por aí. Só que essas tirinhas chamaram a atenção do produtor de Hollywood chamado James Brooks, que lá por 1985 entrou em contato com Matt, oferecendo uma oportunidade de trabalho em uma futura série de animações para a emissora Fox, que seria exibida no programa The Tracy Ullman Show. Só que Brooks planejava apenas uma simples adaptação dos personagens que Matt já tinha para essa nova série, porém Matt então tinha seu maior medo, que era perder os direitos autorais sobre o seu trabalho, e decidiu por criar algo totalmente novo e diferente. Primeiramente pensou em criar uma família de coelhos, porém depois de alguns minutos decidiu assim por criar uma família norte-americana como personagens principais. E assim criou e rapidamente teve de escolher quais nomes teriam esses personagens, já que ninguém sabia que animação seria essa, e ele pensou, e baseando na sua própria família, pegou o nome dos seus pais e de suas irmãs mais novas. E para seu próprio personagem ele não queria colocar seu nome em um personagem, pois seria estranho e muito fácil de perceber. Então decidiram por Bart de Bartholomew, e como não queria envolver todos os membros de sua família em um desenho, quase não registrou o nome de alguns personagens, como o pai de Homer, mas os outros escritores então deram o nome de Abraham ao pai de Homer, que por coincidência era o mesmo nome do avô de Matt, e assim ficaram os personagens. Well, here we are, the whole family, all together, sharing, getting to know each other, exchanging ideas, stories, and laughs, snuggling up, bonding together as only a tightly knit family can. Why, we're more than a... Dad, you can stop now. Commercial's over and the show's back on. Oh yeah. Claro que eles ficaram totalmente diferentes e estranhos do modo que conhecemos, e ele fez sua primeira aparição em curtos animados em abril de 87, isso porque Matt elaborou pequenos esboços do projeto, claramente especificando que seria melhorado com o tempo, ganhariam melhores formas e estilos, só que ficou por um bom espaço de tempo eles nessa maneira. Depois os Simpsons foi originalmente exibido em maio de 89, e 7 meses depois, em dezembro, a família ganhou um próprio programa de televisão, com episódios de duração de 30 minutos, e sabe o que era a dúvida? Se a audiência iria aguentar ver 30 minutos de um desenho, então sugeriram que ao invés de meia hora, os episódios durassem apenas 7 minutos, o que claro contrariou de início Matt, pois ele tinha o objetivo de criar um programa que oferecesse ao público uma alternativa para assistir no horário nobre, pois ele afirmava que a programação naquela época era muito ruim, e o lançamento dos Simpsons era uma tentativa de atrair o público para isso, então ou falhava ou obtinha sucesso. E o que aconteceu foi que a estreia foi assistida por milhões de pessoas somente nos Estados Unidos, então o canal vislumbrou tudo aquilo e pediu mais episódios, e assim foi criando toda a marca que vimos hoje, toda trabalhada, melhorada, fazendo um enorme sucesso graças a uma criação de Matt feita em 15 minutos. Tipo aqueles alunos que acabaram de chegar na sala e não sabiam que tinha que entregar um trabalho e ficavam na sala fazendo até o professor chegar. Era mais ou menos assim, eles tinham um período de 15 minutos de intervalo. Bem, e esse é um resumo da base da história dos Simpsons, mas temos muito mais curiosidades a falar envolvendo a série, então podemos começar citando o porquê das cores amarelas e os personagens, usados assim na série. Os personagens usados porque além da família principal, o seriado sempre contou com mais 300 outros personagens paralelos, no qual infelizmente a partir dessa para melhor, pelo menos 39 personagens, porém foram mais de
600 convidados especiais que já participaram do seriado, incluindo Stephen Hawking, Mick Jagger, Aerosmith e até mesmo Michael Jackson. Sim, Michael Jackson participou do episódio sobre o pseudônimo de John J. Smith, fazendo a voz de um colega de hospício de Homer, que acreditava ser o Michael Jackson real. E sim, Michael Jackson dublou o personagem sem se identificar por razões contratuais, tanto que os produtores nunca podiam divulgar sua participação na série, tanto que quando questionados apenas diziam, leiam as entrelinhas. Can't believe you never heard of me. I'm a very popular entertainer. Oh, of course I've heard of you. I mean, you'd have to be living under a rock not to Isso know. chama What you atenção, say? claro, mas a cor chamativa da série, o amarelo, aposto que chamou muito mais atenção. Mas o porquê disso? E para essa questão tivemos algumas respostas, pois primeiramente explicado pelo diretor Silverman, em uma entrevista em 98 mais ou menos, na qual o responsável por dar cores das animações feitas teve de deixar a família com uma cor só, porque Lisa, Meg e Bart nunca tiveram uma linha tradicional dos desenhos comuns que separavam o cabelo da testa, e se a cor da pele dos personagens fosse realista, daria a impressão de que a testa dos personagens estaria cerrada, nisso daria uma impressão totalmente estranha. E em questão das ideias do próprio Matt, ele gostava da ideia da cor diferente e decidiu que os personagens seriam amarelos por dois motivos. Um, que era algo bem diferente do tudo lançado naquela época, e as pessoas veriam com outros olhos o desenho e não apenas mais um desenho básico, aqueles traços e texturas infantilizados. E o segundo foi que as cores não convencionais marcariam o seriado e chamaria atenção, principalmente se você estivesse mudando de canal e visse aquele flash amarelo. Logo iria deduzir que estaria passando os Simpsons, então foi uma boa estratégia para atrair o público. E claro que teria de atrair o público, pois a gente normalmente não tem noção do tempo, gasto e investimento que leva muitas vezes para fazer um episódio, quem dirá uma temporada toda feita no estilo animação ainda. Já ouvimos dizer que o episódio já leva 6 meses para ser feito, mas não disse como e o porquê da razão. Se for analisar nessa linha de raciocínio, uma temporada inteira levaria em torno de 10 a 11 anos, de acordo com a quantidade de episódios feitos por temporada. Porém não é bem assim, mas sim, o episódio leva de até 8, 9, até 10 meses para ficar pronto. Mas vamos lá, tem todo um processo de levantar ideias para o episódio e depois dessas escolhas de ideias, passa pelo processo de criação de roteiro, animações, finalizações e exibição na TV. Só que esse processo pode levar de 5 a 10 meses para ficar pronto. Só que para não pensar em um episódio por vez, eles fazem vários de uma só vez, facilitando com que assim, meus amigos, tenha como suprir essa demanda, fazendo vários, pois assim que a primeira caixa de episódios chegar, já vai tendo outra, como uma leve linha de produção de uma empresa. Isso são equivalentes a 24 mil desenhos por um custo de $1 milhão. Então sim, um episódio pode levar todo esse tempo de criação, porém são vários que vão de uma vez só e não apenas um. Agora vamos voltar novamente à série, na cidade onde Homer já trabalhou em 46 profissões diferentes, provando que o que não falta é trabalho, na cidade de Springfield principalmente. A cidade de Springfield, para quem não sabe, é inspirada em uma cidade real, e isso deve ser bacana para quem mora nos Estados Unidos, principalmente na cidade base do desenho. Porém a cidade tem um nome comum, e para ser mais exato, são 50 estados dos Estados Unidos que existe uma cidade chamada Springfield. E o motivo de o criador preferir isso foi de fazer as pessoas pensarem que se tratava da sua cidade, e ao mesmo tempo de não revelar o estado onde a cidade está localizada. Porém, na verdade, a cidade foi inspirada na Springfield, em Oregon, onde justamente Matt passou a infância, e Evergreen Terrace, número 632, é o endereço da família dos Simpsons, na qual a mesma onde o Matt morava. E em relação ainda a essa cidade, onde você vê a abertura dos episódios, são as cenas que mais fazem sucesso, a cada abertura é diferente e que também tem uma curiosidade por trás. A duração da cena inicial depende muito da duração do episódio. Quanto mais longo o episódio for, menos terá a introdução, e quanto mais curto for, mais terá a introdução na série. E para complementar essa entrada triunfal, vimos a clássica música tema da série, que levou apenas 2 dias pelo compositor Danny Elfman para compor o tema da série de maior sucesso. E apesar de sempre vermos a introdução se repetindo toda hora, no sentido estilo, claro, pelo menos uma vez na história eles quebraram essa tradição, e talvez você não tenha visto isso. E no caso foi substituindo com um cover de TikTok da Keisha, na qual ela mesma, surpresa, gostou muito da singela homenagem. Wake up in the morning feeling like P. Hey, Diddy. what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna get red lights, tick-tock on the clock. The party don't stop now. Tick-tock on the clock. The party don't stop E agora que você sabe um pouco sobre as curiosidades, você pode assistir tranquilamente a série, pois hoje Simpsons continua sendo transmitido na TV a cabo e está disponível para download na internet, assistir online para quem é fã e conta com seus 618 episódios e está na sua 28ª temporada. E você que adora este desenho, não se preocupe, como eu disse lá no início, não irão parar tão cedo de produzir a série, pois a Fox tem contrato até 2082, então até quando você estiver beirando a idade poderá continuar assistindo sua série predileta. Por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado. Sugestões, críticas, comentários, deixe aqui embaixo. Nos vemos numa próxima e até mais.